Tudo começou com a chegada de um sólido branco ao laboratório. À primeira vista, ele é simples, aparentemente comum, sem nome, sem origem ou sem qualquer tipo de informação sobre sua identidade. No entanto, na química orgânica, a aparência nunca é suficiente para definir que substância estamos nos tratando. Curiosamente, compostos com esses mesmos aspectos fazem parte do nosso cotidiano. Estão presentes nas frutas, no mel e em diversos alimentos que consumimos diariamente, todos os dias. Entre eles, destaca-se a frutose, um açúcar naturalmente encontrado na natureza. Mas entre reconhecer uma substância no dia a dia e comprová-la cientificamente, existe um caminho totalmente rigoroso, que é o da análise orgânica. É por meio de testes químicos, propriedades físicas e métodos analíticos que um simples sólido branco desconhecido deixa de ser apenas uma amostra e passa a ter uma identidade. Ao longo dessa análise, cada ensaio realizado teve apenas um único objetivo: reunir evidências suficientes para revelar com segurança quem esse sólido realmente era. Então vamos lá, quais são os objetivos e métodos da análise orgânica e do que se trata a análise orgânica? Então, a análise orgânica é o conjunto de técnicas utilizadas para identificar, caracterizar e confirmar substâncias orgânicas por meio de propriedades físicas, químicas e instrumentais. E para que ela serve? Do que ela se trata? Então, a análise orgânica serve para determinar a identidade de compostos orgânicos desconhecidos, confirmar a presença de grupos funcionais e relacionar os resultados experimentais com padrões de substâncias conhecidas. E quais são os objetivos da análise? Os objetivos são identificar as espécies químicas presentes na amostra, correlacionar os resultados obtidos com os dados da literatura e, por fim, compreender o comportamento químico do composto analisado, para assim descobrir de que composto estamos nos falando. Então, vamos lá. Na nossa primeira etapa da análise orgânica, a gente tem a análise preliminar da amostra, que é quando a gente recebe a substância em mãos. Então, visualmente, ela se apresentou como um sólido branco, cristalino, e não apresentou nenhum odor perceptível à temperatura ambiente, tendo um odor totalmente inodoro. Essas características iniciais são importantíssimas porque indicam que não se trata de uma substância volátil, já que não tem cheiro, e sugerem um certo grau de pureza da substância. Dando continuidade à nossa análise, foi realizado o teste de solubilidade da amostra. Primeiro, o sólido foi testado em água e se mostrou totalmente solúvel, o que já indica que se trata de uma substância bastante polar. Em seguida, conforme as orientações do experimento, a amostra foi testada em éter, onde se apresentou insolúvel. A partir desses dois resultados, foi possível classificar a amostra no grupo S2, que reúne compostos solúveis em água e insolúveis em solventes orgânicos apolares. Esse grupo inclui as substâncias como sais de ácidos orgânicos, hidrocloreto de aminas, aminoácidos e compostos polifuncionais, como carboidratos e etc. Dessa forma, o teste de solubilidade foi essencial como primeiro filtro da análise, permitindo eliminar várias possibilidades e direcionar os próximos testes, que é o nosso melhor passo, que é eliminar o maior número de possibilidades possíveis, para que assim a gente possa chegar à nossa substância mais rápido. Depois disso, nós realizamos o teste de pH justamente para entender como essa amostra se comporta em relação à acidez e à basicidade. O valor obtido foi de aproximadamente 6,5 usando uma fita de pH, ou seja, um pH próximo do neutro. Esse resultado já nos permitiu concluir que, muito provavelmente, a substância não é um ácido nem uma base orgânica, o que ajuda a eliminar mais algumas possibilidades e afunilar a identificação do nosso composto. Em seguida, foi realizado o teste de chamas com o objetivo de observar o comportamento da amostra ao aquecimento e verificar a possível presença de íons metálicos. Durante o ensaio, a amostra fundiu e caramelizou, liberando um odor totalmente adocicado, sem apresentar nenhuma coloração na chama. Esse resultado indica a ausência de metais e reforça a hipótese de que a substância seja um composto orgânico do tipo açúcar. Em seguida, foi realizado o ponto de fusão utilizando uma máquina de ponto de fusão. A amostra começou a fundir em torno de 100 graus e apresentou fusão completa em aproximadamente 100 graus Celsius.
Com esse intervalo de fusão em mãos, foi feita a consulta da literatura, onde foi possível encontrar um composto com características compatíveis, que é a frutose. A partir disso, surgiu a hipótese de que a substância analisada pudesse ser a frutose, o que motivou a utilização de uma amostra padrão para comparação dos testes seguintes, conforme indicado na mensagem enviada ao professor. A nossa próxima etapa da análise foi realizar o teste de Benedict, que ele foi realizado para investigar se a amostra possuía capacidade redutora, que é uma característica típica de muitos carboidratos. Esse teste é importante porque permite identificar substâncias capazes de reduzir os íons cobres em meio básico, o que é comum em açúcares redutores. Como, até esse momento da análise, os resultados indicavam a possibilidade de a amostra ser um açúcar, o teste de Benedict foi essencial para confirmar essa característica química e nos ajudar a restringir as possibilidades, direcionando a identificação mais rápida do nosso composto. Neste slide, observamos um resultado positivo para o teste de Benedict. A mudança da cor azul para o precipitado vermelho tijolo confirma a alta concentração de açúcares redutores como a glicose. A equação central explica o mecanismo. Uma oxirredução em meio básico. O grupo aldeído do açúcar reduz os íons cobre 2 do reagente para cobre 1. Isso forma o óxido cuproso, que é justamente o sólido vermelho visível no tubo de ensaio. Abaixo, vemos a reação aplicada à D-glicose. Ela é oxidada a D-gliconato, enquanto o cobre precipita, validando quimicamente a natureza redutora da amostra. Depois dos resultados dos testes químicos, surgiu a necessidade de trabalhar com um padrão de frutose para confirmar a hipótese levantada. A partir disso, foram realizados com esse padrão os mesmos testes preliminares que haviam sido feitos com a amostra analisada, o que permitia uma comparação direta entre as duas substâncias. Em todos os ensaios, os resultados observados foram muito semelhantes. O padrão de frutose apresentou-se como um sólido branco cristalino, assim como a amostra que eu analisei. No teste de chama, ambos os materiais fundiram e caramelizaram, apresentando o mesmo comportamento físico. Essa semelhança entre os resultados reforçou de forma consistente que a substância analisada apresenta o mesmo comportamento químico e físico da frutose, confirmando a identificação do composto. Mas, para confirmar mesmo, foi realizada a cromatografia em camada delgada. Então, a CCD foi o método responsável pela confirmação definitiva da identidade da amostra. Para esse ensaio, a amostra analisada foi aplicada lado a lado com um padrão de frutose, permitindo uma comparação direta entre os dois materiais. Após o desenvolvimento da cromatografia, observou-se que a amostra apresentou o mesmo comportamento cromatográfico do padrão, com manchas na mesma altura e valores de RF compatíveis. Esse resultado confirmou que a substância analisada possui o mesmo perfil cromatográfico da frutose, encerrando a análise com muita segurança e certeza. Dessa forma, a combinação dos testes preliminares, dos ensaios químicos e da cromatografia permitiam identificar o sólido branco analisado como frutose, alcançando plenamente o objetivo da análise orgânica. E é isso. Eu agradeço. Muito obrigada pela atenção.